Vitor Vilar, boa noite para você. Vamos falar desse jogo polêmico, né? 7 gols em São Januário e polêmica de arbitragem, né? Expulsão do Alter ali que prejudicou bastante, né? O Vitória nesse confronto, mas fato é que fica aquele gosto amargo, né? Até porque, pelo que foi o jogo, o Vitória ficou na frente em dois momentos, né? No 2-1 e no 3-2, acabou levando a virada. E o Vitória desperdiça uma oportunidade aí de pontuar fora de casa e conseguir aí diminuir a sua distância para os times fora do Z4. Fala, meu amigo Fábio. Fala, Gabriel, tá aqui nos trabalhos, né? Uma noite aí surreal, cara. Assim, uma noite não, né? Uma tarde surreal lá no em São Januário. Eu nunca, assim, a gente vê muitos jogos emocionantes entre Vasco e Vitória, né? Eu nunca vi um confronto na Série A para ter tanto jogo doido, né? No primeiro turno, aquela virada do Vitória no Barradão com um jogador a menos para cima do Vasco. E aí no segundo turno a gente tem um jogo como esse, um 4-3 definido no finalzinho. Então, assim, tem sido uma tônica, né, desses jogos aí entre Vasco e Vitória, roteiros completamente malucos e hoje não foi diferente. Esse jogo aconteceu tanta coisa, Fábio, mas tanta coisa que eu não sei nem por onde começar. Assim, foi um jogo completamente maluco em que a gente pode passar aqui um tempão falando. Eu acho que teve uma riqueza de coisas para a gente comentar aqui pro torcedor do Vitória. Primeiro, o que tem para elogiar de Jair Ventura, eu acho que pelo primeiro tempo do Vitória, Jair Ventura merece muitos elogios, pela postura da equipe que teve no primeiro tempo. A gente também tem a criticar Jair Ventura pela falta de mudança, de atitude, de corrigir o time no segundo tempo. Então, tem elogio, tem cafuné lá ele em Jair Ventura, mas também tem críticas a Jair Ventura, tem porrada também, tem críticas pesadas. Ao mesmo tempo que a gente pode elogiar o Vitória pela postura ofensivamente falando, né, pelo desempenho ofensivo no primeiro tempo, que o Vitória não fez gols assim na sorte, foram gols construídos, foram gols bem feitos. Teve gol de bola parada, que é uma raridade no Vitória. Um gol de Lucas Alto, né, o segundo gol, uma bela cobrança de falta de Aiton, um gol de bola parada que tem sido uma raridade. A gente também tem uma jogada no início do primeiro gol, né? Uma jogadaça de Eric, invertendo a bola, um domínio bonito de Aiton. Então, o que tem para elogiar pelo lado ofensivo, a gente também tem que criticar pelas falhas defensivas, né? Foram gols em muitas falhas defensivas do Vitória, falhas bizarras. E além de tudo, ainda tem uma arbitragem absolutamente decisiva, que para mim, assim, obviamente o torcedor está muito chateado, a diretoria do Vitória está muito chateada, né? O Gustavo Vieira ele foi a público após o jogo lá no São Januário para poder criticar a arbitragem, falar da reclamação do Vitória em relação à arbitragem. Eu acho que ela foi muito decisiva para o jogo, sim, mas o Vitória não perdeu por conta da arbitragem apenas. A arbitragem foi um fator importante no meio de vários outros que o Vitória teve de fatores negativos, né? Como eu falei, falhas defensivas, Jair Ventura mal no jogo, assim, não conseguiu salvar o time a tempo no início do segundo tempo. Então é um caldeirão de coisas, velho, absolutamente surreal, que a gente pode destrinchar aqui aos poucos nesse jogo maluco. Mas, sobretudo, o Vitória entregando mais um resultado que seria muito importante fora de casa, né? Já seria muito importante a Vitória, que já esteve durante os 90 minutos lá em São Januário. A Vitória teve ao alcance do Vitória, importante dizer isso, sim. O Vitória estava com 2-1 no intervalo, era para fazer um segundo tempo tranquilo e garantir a primeira vitória fora de casa. Depois do empate. Jair Ventura não conseguiu ser Jair Ventura, né? Que é fazer o resultado e segurar, Exato, né? Faltou isso hoje. exato. Faltou isso hoje. E o Vitória mais uma vez entregando no final, né, velho? Impressionante como isso tem sido uma tônica do Vitória também na Série A. Essas entregadas no final. O empate ali na reta final seria muito importante diante de todo o contexto do jogo, né? Você ter um homem a menos ali naquela reta final. O Vitória segurou até o final, como pôde, mas entregou um gol numa falha defensiva também, que foi o último gol do GB. Então a gente tem muita coisa para falar, velho. E eu posso tentar organizar aqui para você, mas é muita coisa para falar mesmo. Muito bem. Enquanto isso, enquanto você vai organizando as ideias aí, Vitor Vilar,
Galera do chat aqui, já tá por aqui. O André Gonçalves falou que o Vitória abraçou a Série B hoje. Hoje é o tipo de jogo que para um time que na situação do Vitória, né, não poderia deixar escapar aí pelo menos um ponto, né? Pelo contexto, dava, mesmo com a expulsão, né, do Alter, daria pro Vitória ter beliscado um pontinho lá em São Januário, que seria valioso aí para essa briga contra o rebaixamento. O Murilo fala: se jogar duro como hoje e não sendo operado pelo árbitro, sei não, hein? Podemos ter reviravolta. E o José Atanásio fala que o Jair Ventura não pode olhar o adversário voltar melhor e demorar mais de 20 minutos para mudar o time. E o Marcos Moreira falou que não achou a arbitragem nada demais hoje. Eu achei que é a questão da expulsão, né? Que a gente vai falar mais pra frente, mas eu acho que a expulsão foi bem rigorosa, né? Do Alter ali no segundo tempo. Apesar do Vitória ter empatado, né? Até me corrigindo, né? Eu falei que o Vitória fez 2-1 depois 3-2. Não, o Vitória fez 2-1, o Vasco virou pra 3-2 e aí o Vitória empatou e, por fim, o Vasco fez o quarto gol. Mas um jogo como esse, fora de casa, com um jogador a menos, obviamente pesa, né, pro lado do rubro-negro. E aí, Vitor Vilar, escalação já habitual, né? O Ramon não estava disponível, entrou o Maicon Jesus, mas de resto o Jair Ventura com aquele time da partida passada contra o Vitória, né? Não teve alteração. E aí o Vitória consegue virar, né? O Vitória toma um gol, parecia já, pô, hoje não é dia do Vitória. O Vitória faz a virada, mas aí depois não consegue segurar o placar, toma 4 gols, né? Por outro lado, foi a primeira vez que o Vitória fez 3 gols na Série A, apesar da derrota tem esse dado positivo, né? Foi a primeira vez que a equipe conseguiu fazer três gols em um mesmo jogo. Exatamente. Rapaz, assim, em cima dos comentários, né, que a gente trouxe aí, eu tava pronto para fazer um comentário hoje aqui na live, quase como um fare, assim, do Jair Ventura, sabe? Porque eu achei que a postura do Vitória teve muitas coisas positivas para levar para o restante da Série A, sobretudo no primeiro tempo. Agora, o início dele de segundo tempo foi muito fraco, né? Ele não corrigiu o time a tempo. Só para a gente organizar aqui, eu criei um roteiro do jogo, né? Quando a gente estava se preparando para entrar aqui, eu criei um roteiro do jogo e eu diria que o primeiro tempo ele teve 3 capítulos e o segundo tempo ele teve 5 capítulos. Primeiro tempo, quais são os 3 capítulos do Vitória no primeiro tempo? Aliás, os 3 capítulos do jogo no primeiro tempo. Bom, o Vasco ele começou pressionando e abriu o placar, né? Ali logo aos 6 minutos abriu o placar com o Nuno Moreira, numa pressão do Vasco ali no início. Aí depois o Vitória reagiu muito rápido, eu acho que isso é uma coisa para se elogiar do Vitória no primeiro tempo, como eu falei. Ele joga muito melhor do que o Vasco naqueles minutos ali após o gol do Vasco na abertura. Então ele joga muito melhor do que o Vasco e consegue virar, com 2 gols bem trabalhados pelo Vitória, como eu falei. Não foram gols fortuitos, foram gols trabalhados. Um numa jogadaça de Eric e depois de Lucas Alta. E aí o terceiro capítulo é que depois do segundo gol do Vitória, quando o Vitória consegue a virada, o Vasco atrás do placar e até empurrado pela sua torcida, né, que estava cobrando muito o Vasco àquela altura, ele tenta atacar, mas aí o Vitória resiste bem. E aí a gente vai para o segundo tempo, que eu dividi em 5 capítulos, né? Primeiro capítulo foi Diniz, que mexeu muito bem no time no intervalo. Ele colocou ali 2 alterações, né? Lucas Piton e o Gomes. Isso fez com que o Vasco atropelasse o Vitória no início do segundo tempo. O Vasco volta muito melhor do segundo tempo para o segundo tempo. O Vitória não consegue encaixar a marcação. O Vasco chega lá, empata o jogo muito rapidamente também. E aí, Jair, o segundo capítulo, né, desse segundo tempo é Jair que não mexe no time do Vitória. Isso aí é uma pancadinha no Jair, né, que fez eu achei que ele começou bem o jogo. Então ele não mexe no time, quando o Vitória estava claramente precisando dessa alteração, e aí o Vasco consegue a virada, numa cobrança de pênalti, né, do Ryan. E aí vamos para o terceiro capítulo do segundo tempo, que é a arbitragem absolutamente decisiva, que acabou com qualquer chance de reação do Vitória. Ainda assim, temos o quarto capítulo, que é o Vitória, mesmo com homem a menos, fazendo um gol imediatamente após a expulsão do Lucas Alter e fazendo 3-3. E aí, o último capítulo, o quinto capítulo do segundo tempo,
é justamente o Vasco empilhando gente na área, buscando um chuveirinho e aí acabando ganhando o jogo no gol do GB, já nos acréscimos. E aí, para destrinchar cada capítulo, eu acho que vale a pena a gente ir pontuando aqui o destrinchamento de cada capítulo, né? Até a arbitragem, que eu acho que é um capítulo à parte, que a gente tem que parar aqui. Aí eu vou destrinchando esses capítulos, né? Cara, primeiro ato do jogo é o Vasco jogando em casa, obviamente. Depois do resultado ruim que teve contra o Palmeiras, eu acho que o Vasco entrou muito pressionado a manter o rendimento que ele vinha tendo antes desse jogo contra o Palmeiras. E aí ele começa o jogo realmente amassando, pressionando o Vitória, muito empurrado pela torcida. Foi um bom público no São Januário, apesar de um calor absurdo, dava para ver na transmissão a lua que estava fazendo. E aí o Vasco, na sua jogada absolutamente tradicional, né? Que é aquela jogada pelos lados do campo, e para gerar um cruzamento na área, o Vasco vai pressionando o Vitória dessa maneira. E aí o gol, ele saiu, né, de uma jogada dessa maneira, de um cruzamento, só que contou absolutamente, sobretudo com um erro de marcação bizarro do Vitória, que foi Ronald e Baralhas, né? Eles erram lá no meio de campo. Ronald e Baralhas tentam sair, né? Uma saída de bola do Vitória, então Ronald e Baralhas se enrolam, Baralhas tenta tocar para Ronald, Ronald não consegue dominar. E aí tem um ataque rápido do Vasco, um ataque nas costas de Ronald e Baralhas. Zé Marcos e Ronald, eles vão muito mal na marcação. Zé Marcos não consegue interromper a jogada, fechar ali o caminho do Vasco para o Vasco. Ronald, inclusive, ele consegue, de certa forma, recuperar a bola e volta a perder, perde novamente para o Ryan, que é quem constrói essa jogada. E aí, depois a bola fica com o PH, que é um excelente lateral direito, é um dos caras que mais tem se destacado no Vasco nessa jogada pelas pontas, pelos laterais. Maicon Jesus não consegue cortar o cruzamento, não consegue impedir o cruzamento. Os dois zagueiros, tanto o Lucas Alter como o Camutanga, aliás, o Zé Marcos e o Camutanga, não, é Lucas Alter e Camutanga, na verdade, eles vão no Verrete, porque, obviamente, os cruzamentos do Vasco, né, preocupam mais a zaga, é justamente a posição do Verrete. Então, os dois zagueiros vão no Verrete e acaba que o Nuno acaba cabeceando no segundo pau, com o Cáceres completamente batido. Então, assim, foi um erro coletivo, né? O erro de Ronald Baralhas ao terem perdido, erro de Ronald depois que recuperou e depois perdeu a bola novamente dentro da área, erro de Maicon Jesus que não cortou, erro de Zé Marcos que não conseguiu marcar nessa jogada, erro dos dois zagueiros, né, Camutanga e Lucas Alter, que foram no Verrete e a bola passou por eles, e erro de Cáceres, ou seja, todo o sistema defensivo do Vitória errou nesse primeiro gol. Então, aquilo que a gente fala, né? Temos muita coisa a elogiar do ataque do Vitória nesse primeiro tempo, que eu vou elogiar a partir de agora, mas é preciso pontuar as falhas defensivas, né? Mais uma vez, o Vitória caiu diante de falhas defensivas. E aí a gente vai para o segundo ato que eu falei, que a gente tem que elogiar demais a postura do Vitória após esse gol. Apesar de ter sido uma falha coletiva, apesar do Vitória ter começado muito mal o jogo, permitindo o jogo de lado de campo pelo Vasco, que o Vasco faz muito bem, o Vitória soube reagir muito rápido, muito rápido. E isso é trabalho de Jair Ventura. Eu acho que é preciso também, ao mesmo tempo que a gente vai criticar ele no segundo tempo, é preciso elogiar o trabalho de Jair pela forma como o Vitória reagiu muito rapidamente. E isso é organização, isso é treinador. Eu acho que para qualquer um fica muito claro que em comparação ao que era Fábio Carille, em comparação ao que era Rodrigo Chagas, hoje a gente vê uma organização em campo. Contra o Grêmio, o Vitória teve uma organização em campo. Contra o Ceará, o Vitória teve uma organização em campo. E contra o Vasco, naquele comecinho de jogo, até no segundo tempo também dá para dizer, é um Vitória mais organizado do que era com o Rodrigo Chagas, sobretudo com o Rodrigo Chagas, mas também com o Carille. Tá tendo um trabalho de um treinador. E agora ele vai ter uma pausa longa, né, até o jogo do Bavi, em que ele vai conseguir, talvez, a gente espera, né, é a expectativa, organizar ainda mais esse time. Mas dá para ver o trabalho dele e passa pela formação, mais uma vez a repetição dos três zagueiros, tirando, como você falou, né, tirando o Ramon, que estava suspenso, o resto do time é uma repetição, então as coisas vão começando a ficar mais automáticas, mais espontâneas, mais naturais entre esses 11 jogadores. E aí o Vitória conseguiu reagir muito rápido. Ronald e Baralhas, eles entraram no jogo, eles começaram a jogar muito bem, controlar aquele meio de campo, roubar a bola, começar as jogadas para as pontas do Vitória.
Aitor e Eric, né, que estavam jogando mais pelas laterais, eles fizeram uma baita partida naquele início ali, naquele momento após o gol no primeiro tempo. Eles fizeram uma baita partida. O Vitória atacando rápido, assim, jogadas rápidas, né, iniciadas por Ronald Baralhas com Eric, com Aitor, atacando rapidamente, atacando espaço. O Vitória invertendo muito o jogo, muitas viradas de jogo. E aí o Vitória, nesse recorte, está jogando muito melhor do que o Vasco. Muito melhor mesmo, assim. Dá para dizer que no primeiro tempo, como um todo, o Vitória jogou melhor do que o Vasco, mas sobretudo por causa desse recorte. E aí o Vitória faz 2 gols merecidamente. O primeiro, numa jogada de Eric, que ele inverte para Aitor, nessas invertidas que eu falei. Ele inverte rapidamente para Aitor, pega Aitor numa ótima posição, que já domina, chuta. E a segunda jogada, uma jogada de bola parada, uma jogada em que Aitor cobra a bola na área, Lucas Alter faz um belo movimento saindo ali por trás da marcação e faz o segundo gol do Vitória, numa jogada, portanto, de bola parada, uma jogada ensaiada, uma jogada que a gente não tinha visto mais no Vitória, né? Que está começando a surgir, talvez pelo trabalho de Jair Ventura. E aí, fechando o primeiro tempo, que é o terceiro ato do primeiro tempo, como eu falei, o Vasco, muito mais até pela vergonha de ter tomado essa virada no primeiro tempo, criticado pela torcida, começa a virar um caldeirão negativo, o São Januário, e aí o Vasco tenta atacar, mas o Vitória resiste muito bem. E aí eu acho que é uma tônica, por exemplo, que a gente viu contra o Ceará. O Vitória abriu o placar contra o Ceará e no restante, apesar de uma busca maior do Ceará, pelo ataque, o Vitória resistiu muito bem, o Vitória soube sofrer. E nesse jogo contra o Vasco, naquela reta final do primeiro tempo, o Vitória sequer sofreu. O Vasco ele atacou, mas não criou nada. Se você for observar, nada aconteceu naquela reta de final de primeiro tempo após o segundo gol do Vitória. Então isso foi muito bom. Termina o primeiro tempo com essa boa impressão, correto? E aí vamos para o segundo tempo. Primeiro ato do segundo tempo são as alterações de Diniz, que já volta no intervalo acionando o Gomes e acionando o Piton. E aí deu para ver logo de início como o Vasco ia fazer um jogo muito mais pelas laterais do que já vinha fazendo. Ou seja, o Vasco já tem essa jogada pelas laterais para gerar cruzamento. E o que Diniz deu um indício, né, no início do segundo tempo, foi que ele ia redobrar a aposta nisso. Ele estava dobrando pela lateral esquerda, pelo lado esquerdo, com o Piton, que tinha acabado de entrar, e com o Nuno, dois jogadores muito bons para aquele lado ali, fazem jogadas de linha de fundo, jogadas de triangulação, se combinando muito. E pelo lado direito, que foi o principal ataque do Vasco, né, principal agressor ali ao Vitória, a defesa do Vitória. O lado direito com o PH, que vive um momento extraordinário, e com o Gomes, que entrou no segundo tempo para poder dar mais profundidade, e o Ryan foi jogar como centroavante. Nisso aí, cara, matou completamente a marcação do Vitória. Tudo que o Vitória tinha feito de bom na marcação no primeiro tempo, o Diniz, com essas alterações, conseguiu quebrar. E aí, tal qual ocorreu contra o Grêmio, tal qual aconteceu contra o Vasco, ou desculpa, contra o Ceará, né? Contra o Grêmio aconteceu, contra o Ceará aconteceu e agora contra o Vasco também. O Vitória foi atropelado no início do segundo tempo. O Vitória não voltou do intervalo, o Vitória não voltou do vestiário no intervalo. Então, foi um atropelo do Vasco naquele início do segundo tempo. Antes de sair o gol, o Vasco já tinha criado 3 chances muito claras de gol e até que saiu o gol numa jogada justamente de ultrapassagem, né, entre o Gomes e o PH, que acabou o Ryan finalizando, mas foi uma jogada construída entre o PH e o Gomes, numa falha absurda de Maicon, que não deu a pressão no PH, e numa falha de Zé Marcos, que foi facilmente batido pelo Gomes. Assim, ele perdeu na velocidade do Gomes, né? Completamente perdido. Então, vamos para o segundo ato do segundo tempo, que é Jair não mexer no time. Tudo que dá para falar de bom de Jair Ventura, do que ele fez no primeiro tempo, da reação do Vitória após o gol, da forma como o Vitória construiu a sua virada, a gente tem que criticar Jair. Porque Ronald estava cansado, nitidamente cansado, não conseguia mais acompanhar o jogo ali pelo meio, não conseguia mais fechar o jogo pelo meio. Baralha sobrecarregado nessa marcação, porque Ronald não conseguia mais acompanhar. Aitor e Eric não conseguiam mais fazer a recomposição. Então PH e Piton recebiam essa bola com muita liberdade o tempo todo, porque Aitor e Eric não conseguiam mais fechar o espaço. E aí o Vitória tomou o segundo gol num pênalti que para mim foi muito bem marcado. Se a gente vai criticar a arbitragem no próximo tópico, eu acho que não tem nada a ver com o pênalti. O pênalti de Cáceres foi muito bem claro, muito bem marcado. Só que ali, aquele segundo gol, ele sai com uma punição a Jair, Fábio, porque era para Jair ter mexido. Era claramente, assim, eu acho que todo mundo estava vendo o jogo, viu que Eric e Aiton não conseguiu mais acompanhar, que Ronald não conseguiu mais acompanhar. Então, assim, ele era para ter trocado Dudu
né? Se foi para colocar Dudu, o Dudu só entrou depois do segundo gol do Vasco, sabe? Então, depois Mas que não tomou a virada, utilizar o foi direcionando o banco, pessoal. Vitor, eu acho que mostra uma falta de confiança no elenco, né? Assim, ele acha que o que dá é que os 11 iniciais lá, e, assim, pelo contexto, ele ter. Acho que a primeira alteração foi o quê? 30, mais de 30 minutos? Isso, foi Foi por aí, 35 né? minutos. Foi a 35 alteração dele. minutos. É meio que, pô, é melhor o cara cansado aqui do que o meu reserva. A leitura que passa é essa. Exato. E essa é a impressão que a gente está tendo de Jair Ventura pelos 3 jogos, porque ele está demorando de mexer. Nos 3 jogos ele demorou muito de mexer. Nos 3 jogos ele fez uma. Eu não sei se o diagnóstico dele é de que ele não tem um banco eficiente para manter o nível que o time estava mostrando, ou se ele realmente acredita que o time estava com a marcação encaixada, sabe? Eu fiquei nessa dúvida. Eu até assisti depois a coletiva dele e ele respondeu parte disso. Porque na coletiva, né, o pessoal do Canto Rubro-Negro, Léo, ele respondeu, ele perguntou exatamente sobre isso. Por que que você demorou tanto de mexer e só mexeu depois da virada? E ele falou que, na opinião dele, né, na opinião de Jair, na visão de Jair, o time voltou para o segundo tempo com a marcação encaixada. Só que, velho, isso me preocupa. Essa é a crítica que eu faço a Jair, porque claramente a marcação não estava encaixada. Claramente a Aito não estava recuperando, não estava voltando para recuperar a bola, para acompanhar a subida de pH. Claro que, claramente, Eric não estava também fazendo essa recomposição. A bola passava ali, o Vitória tinha uma primeira marcação, no primeiro embate, que era justamente Kaiser, Aito e Eric. O Vasco passava dessa primeira linha muito facilmente. E aí PH já ficava no mano a mano com o Maicon. Era Gomes que ficava no mano a mano com o Zé Marcos, sabe? Tipo, os laterais do Vitória estavam no mano a mano com os laterais do Vasco. E os zagueiros laterais, né, Zé Marcos e Alter, ficando muito no mano a mano com os atacantes, com os pontas do Vasco, com Gomes e com Nuno. Então, o Vasco estava fazendo muita jogada de sobreposição, de ultrapassagem, e não é possível que Jair não tenha enxergado que a marcação estava errada. Então, isso me critica, isso me preocupa, e é uma crítica que eu faço ao Jair. A gente vai falar da derrota do Vitória por 2 capítulos. Para mim, a arbitragem foi sim muito. É claro que na coletiva também, Jair colocou muita culpa na arbitragem. É claro que a diretoria do Vitória vai criticar muito a arbitragem, mas a gente não pode morrer a derrota como se fosse só culpa da arbitragem. A arbitragem foi um elemento, mas eu quero pontuar que antes da arbitragem errar, o jogo já estava 3-2 para o Vasco. E estava 3-2 porque Jair fez uma péssima leitura no segundo tempo, sabe? Faltou ele ter uma leitura melhor de que não tinha marcação encaixada e que já era para ele ter ido em já era para ele ter ido em resgate do time antes, sabe? Era para ele ter colocado Dudu no lugar de Ronald que estava cansado, era para ele ter colocado Claudinho na ponta direita, no lugar de Eric, como ele fez depois, ele botou Claudinho depois para dobrar ali na marcação do lado com Cáceres, ele botou Dudu para substituir Ronald, era para ter feito isso antes. E aí, enfim, 3-2 pro Vasco, e aí vem a arbitragem, que eu acho que é um capítulo à parte, né? É isso, né? Porque tivemos aí a expulsão do Alter, né? Num intervalo ali de 5 minutos, né? Ele leva o primeiro amarelo por uma reclamação e o segundo amarelo por um empurrão antes da falta ser cobrada. E assim, se o juiz for dar amarelo por, por cada enroscada de zagueiro com atacante, vai ter 500 amarelos no jogo, né? Então, me pareceu, Vitor, extremamente exagerado a expulsão, né? Inclusive o árbitro é o deixa eu ver aqui o nome do árbitro do jogo. Mas enfim, é um árbitro que ele estreou na Série A nesse jogo, né? Tem esse Isso. A detalhe. estreia dele no. Ele apitou, se não me engano, pelo que eu vi, ele apitou o jogo Santa Cruz e Barra, né? A final, o primeiro jogo da final, não foi o de ontem, foi o primeiro jogo da final da Série D. E aí ele foi promovido a apitar o jogo da Série A. E isso Mas foi tem uma muito alvo, distância inclusive, muito das grande, né? críticas. Pois é. Isso foi muito alvo das críticas, viu, Fábio? Porque quando todo mundo que criticou no pós-jogo, né, do Vitória, tanto o Gustavo, né, o diretor de futebol, como o Jair Ventura criticaram ele, criticaram pontuando isso, que até pouco tempo ele estava apitando a Série D e aí foi apitar o jogo da Série A. Foi o primeiro jogo dele na Série A. É Fernando alguma coisa. Eu não gravei o nome dele não, Fernando mas é Antônio Fernando alguma coisa. Mendes. Fernando Antônio Fer... Mendes. Ele é Isso, do Amazonas, se não me engano, do Pará. Ele é do Pará. isso. É do Pará. Foi o primeiro.
primeiro jogo dele na Série A, isso foi algo muito pontuado. E, de fato, eu entendo o seguinte, Fábio, que... Vamos lá. Primeiro falando sobre os lances, né? Ele deu o primeiro cartão amarelo em Alter no lance do VAR, do pênalti que Cáceres acabou cometendo quando a bola vai na mão de Cáceres. Ele deu o primeiro cartão amarelo ali. Imediatamente depois, né, o jogo segue e tal, não sei o que, ele para o jogo e faz o sinal do VAR. Quando ele faz o sinal do VAR, Lucas Alter vai até ele para reclamar. E assim, até onde eu sei, a regra do jogo permite que o capitão de cada time vá conversar com o árbitro na questão do VAR. Então, quando o capitão, aliás, só o capitão ele é permitido só ao capitão a ida ao árbitro para poder falar com ele no momento do VAR. Só o capitão. E Lucas Alter é o capitão do Vitória, pô. Eu não vi Sim. nenhuma reclamação assintosa de Alter para ele tomar o cartão amarelo. Uma coisa é ele chegar já xingando o cara, xingando a mãe do cara e tal, mas não foi esse o caso. Lucas Alter, como qualquer capitão, no momento de VAR, ia pressionar o árbitro. E ele foi pressionar o árbitro. E o cara já, assim, não dá nem para dizer que Alter foi criticando, 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 e depois de um tempasso foi que ele deu o amarelo para Alter. Assim que Alter chegou, ele sacou o cartão amarelo e deu para Alter. Foi imediatamente, sacou? Então esse primeiro cartão amarelo eu já achei exagerado. E outra coisa, não só exagerado. Ele deu o cartão amarelo contra a própria regra. Porque salvo, assim, tem que ver a súmula. Só se Alter tiver xingado todas as gerações da vida dele ali, da família dele, para tomar aquele cartão amarelo assim de graça. Só se ele tivesse sido muito desrespeitoso com o árbitro. Mas o capitão ir reclamar com o árbitro no momento de VAR é praxe no futebol. Inclusive é permitido pela regra. E ali ele já deu o cartão amarelo. E aí o segundo cartão amarelo de Alter é brincadeira, pô. É absolutamente brincadeira, assim. É loucura. Porque o lance é um lance em que acontece, assim, com todo... Eu sei que eu posso estar sendo clubista, né? Vão tá me criticando aí de clubista. Mas, bicho, quantas vezes já teve um lance igual em bola parada? É um lance de praxe na bola parada. E o árbitro apita, impede a cobrança da falta ou do escanteio, chama os dois que estavam se enroscando, conversa e segue o jogo. Nem cartão amarelo rola. A não ser que seja uma coisa assim escandalosa para os dois tomarem cartão amarelo. Existe um empurrão de alta? Existe. Mas eu acho, na minha visão, PH valorizou pra caramba o empurrão. Parecia, pelo cartão amarelo do árbitro, parecia que foi uma agressão em PH. E não foi, pô. Foi um empurrão normal de bola parada. Então, assim, ele exagerou demais no amarelo. E ainda mais, assim, a gente sabe que ainda tem um lado da malandragem, da esperteza. Pô, o árbitro tomar uma decisão de expulsar um jogador que é capitão do time por um lance desse é. Assim, o árbitro tem que ser inteligente também de não atrapalhar tanto o jogo. Ele devia falar, porra, o cara já tem amarelo, velho. Eu não vou expulsar por causa disso aí. Você entendeu Isso. o que eu tô falando? Tem um bom senso, né? Um bom senso, pô. Um bom senso. Ele se tornou protagonista do jogo, o árbitro. Do nada ele se tornou protagonista do jogo. E aí vem um lado importante que é, esse é um jogo decisivo, velho. Assim, eu não sei se a CBF entendeu que são dois times que estão na parte de baixo da tabela, vou experimentar aqui. Vou colocar um árbitro apitando pela primeira vez na Série A num jogo começo, porque são dois times de baixo da tabela. A gente tá falando de um time que tá brigando contra o rebaixamento e do Vasco, que até hoje tava brigando, até ontem tava brigando também. É um jogo absolutamente decisivo. Todos os jogos da Série A do Campeonato Brasileiro são absolutamente decisivos. Não dá para você fazer experimentação num negócio como esse. É óbvio que o árbitro inexperiente está estreando na Série A. Ele vai sofrer pressão. No caso do São Januário, uma pressão absurda, porque o estádio estava lotado, esgotou ingresso. Então, assim, óbvio que ele, para mim, ele sofreu a pressão. E o segundo detalhe também de crítica ao Fernando. Foram 8 minutos de acréscimo. Isso foi determinante para o Vasco fazer o quarto gol. 8 minutos de acréscimo, pô. E não, eu não, assim, de verdade, eu não vi motivo para 8 minutos de acréscimo. Posso estar enganado, alguém pode me mostrar o contrário, mas eu não vi. O que aconteceu para parar o jogo? Veja, no primeiro tempo teve parada técnica de hidratação, porque estava um calor enorme. E ele deu 5 minutos. No segundo tempo, ele deu 5 minutos, eu acho, no primeiro tempo. Eu preciso até corrigir, até checar essa informação. Mas minha lembrança aqui, por alto, é que ele deu 5 minutos no primeiro tempo. E no segundo tempo teve o VAR, que foi um VAR muito rápido. Não demorou quase nada esse VAR. Não foi aquele tipo de VAR Isso. que demora uma vida, uma eternidade. Um VAR que ele foi, olhou, dois lancezinhos, estava claro o pênalti, ele foi lá e apitou.
E depois teve a parada de Léo Jardim, que Léo Jardim, no terceiro gol do Vitória, ele ficou um tempasso lá caído, mas não deu, assim, 5 minutos, cara, de parada naquele momento. Não foi isso. 8 minutos foi muito exagerado de acréscimo. Muito exagerado. Deu aquela. Isso foi fundamental, velho, pro Vasco ter feito o quarto gol. Então, pra mim, ele acabou sendo protagonista, sim. Não é só choro do Vitória, sabe? Muita gente pode encarar, foi choro do Vitória. Eu pergunto, velho, se fosse qualquer um aqui, deve ter torcedor do Bahia aqui esperando a live do Bahia, torcedor do Ceará, do Fortaleza. Se fosse o seu capitão expulso com o segundo amarelo desse jeito aí, o que é que você acharia? Se fosse o É muito contrário, exagero, velho. ele pensaria duas vezes, né? Se fosse um dos zagueiros do Vasco, eu acho bem provável que ele teria essa mesma atitude, né? Então, cara, e assim, a CBF vai estrear árbitro numa reta final de campeonato, num jogo entre dois times que estão brigando por algo, né? Por exemplo, se o Vitória vencesse o Vasco hoje, a distância entre os dois cairia para 2 pontos, né? O Vasco voltaria ali a brigar contra o rebaixamento, né? Então era um jogo decisivo para os dois times, né? E aí, na 27ª rodada, a CBF vai estrear um árbitro que tem como experiência principal os jogos da Série D, né? Então, realmente fica difícil entender esse critério. Concordo plenamente. Se fosse o capitão do Vasco empurrando o jogador do Vitória na bola parada, ele não daria o segundo amarelo desse jeito. Foi um árbitro que, pra mim, sinceramente, ele sucumbiu à pressão aí da, enfim, a pressão do estádio, a pressão da torcida, sabe? Eu acho que isso foi determinante pro jogo, sim. É, Então, assim, cara, depois da expulsão de Alter, o Ainda só um Vitória tava. empate, né? Mesmo com um a menos, né? Ainda... Exato. E tem esse detalhe ainda, né? Depois que o Alter foi expulso, bacana, o Vitória bateu a falta, né? E aí saiu o gol do Vitória, que foi o gol de Cáceres. Na falta que ia ser cobrada, que, assim, foi uma falta. Nessa falta em que gerou a expulsão de Alter, né? Que eles brigou lá com o PH na área. Na cobrança dessa falta saiu o gol de Cáceres. E aí há um choque entre Léo Jardim e o atacante do Vitória, acho que Kaiser, não lembro. Mas teve um choque entre o Léo Jardim e um jogador do Vitória, que, assim, claramente o Léo Jardim tentou cavar ali uma falta, né? E eu acho, e assim, minha impressão, tá, Fábio? Que aí vai a malandragem do jogador. Eu, primeiro, não foi falta, velho. Léo Jardim saiu muito mal do gol. Muito mal do gol. Foi um frangaço dele, assim. Porque ele saiu do gol todo estabanado. Ele não alcançou a bola. E ele se atirou nos jogadores que estavam pelo caminho dele. Ele se atirou. Então, assim, se houve um gerador do choque, foi o Léo Jardim que saiu de maneira atabalhoada, completamente atabalhoada do gol. Tanto é que ele não alcança a bola, e não é por causa da falta. Ele não alcança a bola, ela vai para o lado direito, o Eric acaba cruzando e gerando o gol de Cáceres. E aí ele cai no gramado, esperando que o VAR fosse acionado, esperando que o árbitro fosse analisar o lance. Que para mim isso tem tudo a ver com o lance anterior. Quer dizer, eu Isso. acho que o Vasco percebeu que o árbitro estava inseguro, que o árbitro percebeu, eles perceberam que o árbitro deu uma exagerada, foi muito rigoroso no caso de Alter, e aí o Léo Jardim deve ter imaginado, porra, esse cara exagerado do jeito que é, vai ver falta aqui nesse lance. Vai anular o gol do Vitória, correto? Eu acho que tem tudo a ver um lance com o outro, né? Então o Léo Jardim ficou ali encerando, 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 esperando que o VAR fosse acionado, não foi. Na verdade o VAR deve ter checado, mas não chamou o árbitro e deu o gol. É, e aí o Vitória empatou, mesmo nessa situação, o Vitória foi lá e fez o 3-3, que seria por si só um resultado muito bom para o Vitória por conta das circunstâncias de ter um a menos. E aí, ato final do jogo, né? Após o empate do Vitória, o Vasco começou a empilhar a gente, cara, na área. Entraram o próprio GB, que é um jogador muito alto. O Vasco começou a botar muitos jogadores na área. O Vitória perdeu o Camutanga, que é um jogador alto, e colocou Neres, né, no lugar dele. O Camutanga saiu lesionado ali, né, aparentemente com dores. Já estava com o Zé Marcos, né, também
já que a outra tinha sido expulsa, a dupla de zaga ficou Camutanga e Zé Marcos, entrou Neres. O Vitória tentou marcar pelo lado direito com o Claudinho, com o Cáceres. Enfim, o Vitória foi para uma tentativa de segurar de qualquer maneira. O Vitória tentou também enrolar muito o jogo, encerar muito. Então, toda hora fazia umas faltas. Toda hora o Vitória também tinha um jogador caído, encerava um pouco, tentava ganhar tempo para acabar esses 8 minutos de acréscimo, né? Então o Vasco empilhou jogadores na área, tentou muitos cruzamentos, aí o Vasco realmente foi pro chuveirinho, claramente o Vasco foi pro chuveirinho. E aí até que o Vitória não resistiu e cedeu o gol da vitória do Vasco, numa mais uma falha de marcação, né? Primeiro o Claudinho que não cortou a nessa altura aí, o Cáceres já estava com o terceiro zagueiro pelo lado direito e Claudinho é quem estava fechando o lateral direito. E aí ele não conseguiu evitar o cruzamento de Piton. Ele foi muito mal nessa marcação. E aí a zaga do Vitória foi todo no primeiro pau, assim, tava todo mundo marcando algum jogador. E o GB, que é o jogador mais alto que tinha entrado no segundo tempo para esse jogado de chuveirinho, acabou ficando mano a mano com o Maicon Jesus. E Maicon Jesus, velho, nem viu o GB subindo. Assim, nem viu ele subindo para cabecear. Eu tenho certeza absoluta que Maicon Jesus sei lá, nem sabia que tinha um jogador ali para ele marcar, porque ele nem subiu na bola. O GB foi totalmente dominante em relação a ele na jogada e ele fez o gol. Eu vi algumas pessoas reclamando de. A falha de Michael Jesus é clara, né? É muito óbvia. Algumas pessoas reclamaram da falha de Lucas Arcanjo, que a bola teria sido defensável, né? Teria possível de defender. No entanto, eu não achei. Eu achei que é uma bola muito perto dele, muito a queima-roupa, né? E Lucas Arcanjo não falhou, não. Acho que Lucas Arcanjo não falhou em nenhum dos gols, não. A falha mesmo foi de Maicon Jesus, que, enfim, não tinha. Primeiro, não era ele, assim, não é especialista em marcação aérea, então ele acabou sobrando com um jogador que claramente é especialista nessa jogada. Mas mesmo assim, né, mesmo ele tendo desvantagem de altura e até de característica, ele sequer subiu na bola. Ele sequer conseguiu dividir com o GB, que foi sozinho no lance. Então, mais uma falha que acabou sendo decisiva para o Vitória na reta final do jogo. Quer dizer, contra o Vitória, né? Muito bem. É isso, né? O Vitória amarga aí mais uma derrota, né? Segue sem vencer como visitante, né? Nesta Série A. Esteve próximo, talvez nunca esteve tão próximo, né? Do que nesse jogo, mas acabou aí sucumbindo no segundo tempo e levando a virada do Vasco da Gama. Bom, alguns comentários aqui pra gente seguir, né? A gente tá vendo as imagens aí, né? O nosso Gabriel Costa, o gol do Vasco, né? O quarto gol do time Cruz Maltino aí do GB, dando números finais à partida. Esse é mais um jogo, né? Que mostra mais uma vez que ter demorado na troca tá custando caro, né? Porque assim, não dá para exigir muito do Jair Ventura sem tempo de treinamento, né? Ele chegou, jogou no final de semana, jogou no meio de semana e voltou a jogar no final de semana. E desses 3 jogos, 2 foram fora de casa, né? E o Vitória tem muitas falhas defensivas, né? Erra muito defensivamente. Se você tivesse dado o tempo ali daquela última data FIFA, né? Ao Jair Ventura, talvez o time fosse errasse menos, né? Tudo bem que tem muita falha individual, enfim, mas assim, eu acho que o coletivo mais ajustado também diminui, né? A probabilidade de um jogador falhar. E eu acho que o Vitória perde tempo e a cada jogo a gente fica mais claro isso, né? Que o Vitória perdeu tempo aí em não trocar logo o comando técnico e vai ter que trocar o pneu com o carro andando agora, né? Que é muito mais difícil. Pois é, assim, cara, esse jogo era para ser um fire retado, assim, né? Usando a linguagem do 45 minutos, era para ser um fire danado em relação a Jair Ventura. Porque eu acho que no primeiro tempo o Vitória demonstrou estar organizado. Assim, o pouco tempo que Jair Ventura teve para treinar o time, ele conseguiu ajustar algumas coisas que os antecessores dele não estavam conseguindo ajustar. Como eu já falei, né? O Vitória propôs bem o jogo no final do primeiro tempo. O Vitória conseguiu se organizar após o primeiro gol, após o Vasco sair à frente do placar. O Vitória conseguiu propor algo após o gol. O Vitória conseguiu fazer com que Ronald Baralhas entrasse na partida e fizesse um diferencial ali no início das jogadas.
Eric e Aitor tiveram movimentações muito interessantes, né? De Eric receber na ponta direita, cortar para o meio, que é a perna boa, inverter o jogo para Aitor, que foi assim que saiu o gol do Vitória. O Vitória conseguiu fazer um gol de bola parada, numa jogada claramente ensaiada, porque você viu ali antes do gol de Alter, Alter conversando, né? Teve uma conversa entre jogadores, meio que combinando que aqui ia sair, né? Como é que Aitor ia cobrar aquela falta para Alter aparecer no segundo pau. Então, o Vitória de Jair Ventura, ele é um Vitória mais organizado. Acho que deu para ver contra o Ceará, deu para ver contra o Grêmio, que no pouco tempo que ele teve para trabalhar, e de fato ele chegou na fogueira, pouco tempo para trabalhar, pouco tempo de treinamento com o time no CT. Eu acho que foi muito na base da conversa, na base de preleção, na forma de mostrar vídeos dos jogos, etc. Eu acho que ele conseguiu ajustar alguma coisa. Agora ele vai ter uma primeira pausa dele, né? A primeira pausa para ele trabalhar mais tempo, são 10 jogos, 10 dias até o jogo do Bavi, né? Até o Bavi no Barradão. Então a tendência é que, se Jair Ventura em pouco tempo conseguiu demonstrar alguma coisa muito positiva, ele consiga melhorar esse time de fato, né? Apresentar as ideias dele que ele quer colocar nesse time, e a gente vai ver, teoricamente, um Vitória mais ajustado, um Vitória melhor treinado contra o Bahia. É claro que é um jogo muito ruim para a gente julgar isso, porque é o clássico, né, velho? Então tudo é multiplicado por 10, por 100. Então, se fosse um jogo com menos pressão, um jogo com menos. Porque além da pressão natural que o Vitória está sofrendo por ser o 18º colocado, por estar afundado na zona de rebaixamento aí, muito atrás do Santos e tal, o Vitória precisa também quebrar uma escrita contra o Bahia, que está sendo muito ruim de não ter vencido o Bahia esse ano ainda, né? E não ter vencido também na Série A do ano passado. A última vitória do Bahia, do Vitória sobre o Bahia, foi pelo Baianão do ano passado, na final do Campeonato Baiano do ano passado. Então, é um jogo, inclusive, ruim para Jair ter tão cedo no trabalho dele, né? Numa etapa tão cedo do trabalho dele. Mas, assim, tinha tudo para ser um elogio a Jair esse jogo, pela forma como o Vitória se comportou após o primeiro gol. Uma postura muito interessante do Vitória de reagir rápido, de não sofrer tanto com o gol, de saber colocar a bola no chão, propor, atacar de uma maneira organizada. Mas o segundo tempo acabou, né? Volto a dizer, cara, assim, a arbitragem foi muito decisiva. E o que vai acontecer o próprio Jair Ventura e a diretoria do Vitória vão tentar trazer a derrota só na conta da arbitragem, mas não é só na conta da arbitragem. Eu acho que a torcida tem que ter isso em mente. A gente, como analista, tem esse papel de falar que não foi só a arbitragem. A arbitragem teve um peso importante porque expulsou o Alter de maneira completamente exagerada, impediu que o Vitória tivesse mais chances, porque, assim, sem dúvida nenhuma, um 3-3 naquela situação, no 11 contra 11, você tinha uma chance muito maior de segurar, né? Muito maior de você ativar o protocolo Jair Ventura ali e segurar esse 3-3 fora de casa. Com 11 contra 10, as chances diminuem consideravelmente. Mas antes disso, Jair tinha falhado demais ao não fazer a leitura correta de como o Vasco tinha voltado do intervalo, de como o Vitória não tinha mais o encaixe da marcação que teve no primeiro tempo, de como o Ronald estava cansado, não estava mais ajudando o Baralhas na marcação pelo meio, de como o Vasco estava projetando seus laterais para fazer uma dobra e uma sobreposição em cima dos laterais e dos zagueiros laterais do Vitória. Tudo isso falhou demais a Jair Ventura. E aí agora a gente vai ver, né? Eu acho que ele, pro Bavi, não vai abrir mão dos três zagueiros. Eu acho que ele vai manter os três zagueiros pro Bavi. É um problema porque sem Alter, ele vai ter que escalar Edu, ok, mas e Zé Marcos, que fez uma partida horrível hoje, né? Zé Marcos já fez uma partida horrível contra o Grêmio, se recuperou um pouco contra o Ceará, mas hoje voltou a ser decisivo negativamente. Então o ideal mesmo seria, se ele tivesse Lucas Alter, ele colocar um Edu, né, para fazer esse trio com Lucas Alter, Edu e Camutanga. Mas sem Lucas Alter, ele vai colocar Edu e vai ter que manter Zé Marcos. Então, eu acho que ele vai manter os três zagueiros nessa formação. É um problema também a lateral esquerda, porque Ramon vinha fazendo partidas muito ruins pelo Vitória, né? Ramon vinha sendo um ponto de crítica muito pesada ao elenco do Vitória, dentro do elenco do Vitória, porque ele vinha de várias atuações ruins. E a torcida acabou esquecendo um pouco, né, de como o Maicon Jesus foi ruim no período em que não tinha Ramon e cobrando o retorno de Maicon Jesus. Ah, mas
Maicon Jesus não pode ser pior do que Ramon. O problema de Maicon Jesus era a parte defensiva. Com 3 zagueiros ele não vai ofender tanto. Mas tá aí, né? Maicon Jesus acabou voltando por força da suspensão de Ramon e fez uma partida muito ruim também. Uma péssima partida. Então ele vai fazer o quê? Vai escalar Ramon? Vai manter Maicon Jesus? É uma questão. Então, assim, vamos ver, cara. Ele tem 10 dias para preparar esse jogo e para preparar o Vitória também para a reta final. Eu, eu sinto que. Bom, para finalizar esse longo comentário, assim, eu sinto que o Vitória tá muito, assim, é muito problemático a situação do Vitória na Série A, mas eu acho que Jair seria o nome certo mesmo, sabe? Não tem muito o que fazer, assim. É o Vitória se abraçar ao trabalho dele, confiar nele e confiar de que ele vai conseguir extrair algo desse time, tal qual o Carpini fez no ano passado. Até porque as propostas são muito parecidas, né? Eu acho que a solução, o remédio que Jair Ventura tá dando ao Vitória é um remédio muito parecido ao que Carpini fez no ano passado. A diferença é que Carpini assumiu o time com essa medicação ainda no primeiro turno, né? No começo do primeiro turno. E agora Jair tá tendo que fazer esse remédio ao Vitória numa reta já quase de meio do segundo turno pro final, assim. E isso é muito complicado mesmo de surtir efeito. Mas é a única esperança que o Vitória tem. Eu acho que é Jair até o final, não tem muito o que fazer, e é confiar de que ele vai conseguir extrair alguma coisa desses jogadores aí. Ele vai ter agora um tempo, né? O próximo jogo do Vitória é o clássico, né? Contra o Bahia, que vai ser na quinta-feira, pós-data FIFA, dia 16, né? Então tem aí cerca de 10, 11 dias para trabalhar o time, ajustar muita coisa defensivamente, né? Para essa reta final. Acho que a virada tem que ser. Acabou a data FIFA, acho que o Vitória vai ter que ter uma arrancada, ter um resultado de momento que está ajudando o Vitória, né? Que é a vitória do Ceará sobre o Santos. Com isso, a distância para o Peixe segue em 3 pontos, né? Então uma distância alcançável. Tudo bem que o Santos ainda tem 2 vitórias a mais. Então, nos critérios de desempate, o Vitória ainda ficaria atrás, mas enfim, 3 pontos, vamos colocar 4 pontos, né? Porque tem que ultrapassar o Santos, não adianta igualar em pontos. É, 4 pontos, faltando aí 11 jogos, não dá para jogar a toalha. É difícil, Vitor, né? Mas enfim, eu acho que a última cartada é agora aí, até porque tem o confronto direto contra o Santos, lá na Vila Belmiro. E se chegar nesse jogo com a mesma distância, vai meio pro tudo ou nada lá, né? Tentar vencer fora, difícil, improvável, mas enquanto tem bambu, tem flecha, né? Como já diria Everaldo Marques. Exato. Esse jogo contra o Vasco, né? Assim, há umas 3 rodadas atrás era considerado também, 4 rodadas, vai, era considerado também um confronto direto, né? Só que o Vasco ganhou, teve uma sequência boa, desgarrou um pouco do Vitória. Esse jogo contra o Santos me parece que, mesmo, né, depois do jogo do Bahia, ele ainda vai ser esse caráter de jogo de confronto direto, porque eu não vejo o Santos desgarrando ainda, né? Não vejo mesmo. Cara, é a grande esperança do Vitória, né? Eu acho que o bom mesmo pro Vitória seria hoje, pelo menos conseguir esse empate na reta final. Eu acho que o Vitória ia para o Bavi com outro, sabe, outro clima, assim. Falando do ponto de vista do Vitória, os resultados desse domingo foram muito ruins, né? Projetando o Bavi. Porque o Vitória deixou escapar ali uma vitória inicialmente, depois um empate muito importante na reta final. Com essa polêmica toda de arbitragem e tudo mais, então a moral do time caiu muito, né? Eu acho que se o Vitória tivesse um empate lá contra o Vasco com um homem a menos tal, ele viria para Salvador com mais moral. E ao mesmo tempo, né, eu acho que na cabeça de qualquer torcedor do Vitória, contava com o Bahia perdendo do Flamengo, que é o líder do campeonato, é o time que trucida todo mundo, e acabou que o Bahia teve uma grande vitória sobre o Flamengo, né? Tudo bem que teve um homem a mais durante uma parte do jogo, tudo mais, mas foi uma grande vitória do Bahia. Então, na verdade, é o Bahia que vai muito forte para esse Bavi, vai motivado, né? Vai brigando novamente pela cabeça do campeonato, pelas primeiras posições do campeonato. Então, o Bavi virou um desafio maior para o Vitória, né? Mas se o Vitória conseguir ganhar o Bavi lá no Barradão, aí o jogo do Santos, né, se torna ainda mais decisivo,
porque, de fato, aí é um adversário direto que o Vitória empataria em pontos, mantendo essa diferença, apesar do Santos ter uns jogos a menos, né, do que o Vitória. E aí, mas ainda assim, né, o Vitória tem que sair desse Z4, tem que puxar o Santos para essa confusão, para depois ver o que acontece no restante do campeonato. Vamos ler aqui alguns comentários, né? Interatividade da galera. Vamos lá. O Mário Denner fala que a única esperança do Vitória é o Vojvoda rebaixar o segundo time nesse campeonato. O Santos está perdendo lá para o Ceará e está seguindo ali na porta do Z4. O Neto Baiano fala que o Jair Ventura nunca vai ser ousado, coloque isso na sua cabeça. Jair gosta de resultado e só isso importa para ele. Mas faltou justamente isso, né? Conseguir jogar pelo resultado, né? Tá, conseguiu o resultado, né? Faltou manter. O Murilo Nunes falando para a gente falar do Bahia, né? Daqui a pouco a gente fala do Bahia. Saulo Lessa tá por aqui. Quem também tá por aqui é o Jefferson. Ele fala: Vilar, você não acha que Jair poderia ter sido ousado colocar Paulo Roberto improvisado na esquerda, fazendo dobradinha com o Mateuzinho, que já jogou de lateral esquerdo, e não Oswaldo e Maicon Jesus, que erraram tudo hoje? Mas, assim, a informação, inclusive, é de que ele treinou o Paulo Roberto na lateral esquerda, né? Para preparar esse jogo na ausência de Ramon. Mas, assim, cara, eu acho que se a gente fala que Maicon Jesus não foi bem, eu acho que Paulo Roberto. Bom, eu acho que Maicon Jesus não é a solução para o Vitória para lateral esquerda, né? E critico a existência dele no elenco desde sempre. Eu acho que ele foi, assim, jogado numa fogueira terrível por uma falta de planejamento do Vitória. Maicon Jesus é um menino ainda, 19 anos, cara. Ele não devia estar nessa situação, de ser a opção do Vitória para uma Série A nessa situação. É um menino de 19 anos que chegou, em teoria, para o Sub-20. Foi colocado numa fogueira terrível porque Jamerson machucou. O Vitória não contratou ninguém para a função e voltou da pausa do Mundial com ele de titular. E aí trouxeram o Ramon, que foi uma alternativa ruim, assim, foi uma contratação criticada desde o início, que todo mundo já sabia que não surtiria efeito, não causaria a solução. E aí o Marcos Jesus voltou a ser a opção porque o Ramon foi uma solução tão ruim quanto se esperava, né? Então, Marcos Jesus foi colocado na fogueira. O que dirá de Paulo Roberto, sabe? Sim, Paulo Roberto seria uma fogueira ainda maior, porque ele jogou de lateral direito lá atrás. O único jogo que a gente tem dele é contra o Atlético Mineiro, em que ele jogou porque o Vitória não tinha nem Cáceres nem Claudinho. Então o Rodrigo Chagas teve uma coragem, assim, teve uma ousadia de colocar o Paulo Roberto titular na função dele. Tipo, o que o Rodrigo Chagas fez foi: eu vou colocar um lateral direito, ainda que ele seja da base, ainda que seja um menino, mas é um lateral direito, é um cara da posição. E acabou que ele jogou bem, mas foi uma circunstância. Eu acho que o Vitória teve uma circunstância ali muito favorável contra o Atlético Mineiro. Colocar Paulo Roberto para jogar numa posição que não é a dele, de lateral esquerdo, num jogo fora de casa, aí é muita ousadia, sabe? E se desse errado, que era capaz de dar, aí a crítica ia vir muito mais pesada. Que louco, pardal, maluco, colocar um menino desse para jogar na posição que não é a dele. Um cara que só tem um jogo pelo Vitória, que foi jogado na fogueira, que fez um jogo apesar da circunstância. Porque vamos ser honestos, assim, Paulo Roberto não estreou no Vitória contra o Atlético Mineiro de maneira planejada. Foi uma emergência, pô. E se ele fez um bom jogo, que bom. Ele fez um jogo apesar dessa circunstância ruim. Então, eu acho que é preservar. Se for um menino realmente promissor, bacana, pro ano que vem você pensa em colocar ele no time de uma maneira estruturada, de uma maneira pensada, mas para esse ano, não. Eu acho que o Vitória tem que arrumar outras soluções aí. Jair tem que arrumar outras soluções. Mateuzinho muito de bem. lateral esquerdo, ele já jogou, inclusive, lateral esquerdo, é verdade, numa Uhum. posição como essa, né, de 3-5-2. Mas, cara, o Mateuzinho não tá jogando bem nem na posição dele também, sabe? Tipo, hoje, se a gente for tirar, o Gustavo Vieira tem. Eu tenho várias críticas ao trabalho dele. É, uma péssima janela de meio de ano, uma péssima janela de meio de ano mesmo. Mas hoje Aitor é titular do Vitória. E com méritos, porque Mateuzinho, que seria o dono dessa posição em que Aitor tá jogando, não tá jogando nada. Nada, 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 nada. E assim, não é nem porque Aitor foi uma grande contratação do Vitória, de Gustavo. É porque Mateuzinho não tá jogando nada mesmo, sabe? Porque senão seria Mateuzinho titular.
O que Mateuzinho jogou no melhor dele é melhor do que Aito tá jogando. Aliás, o que Mateuzinho jogou no médio dele é melhor do que Aito tá jogando. Então, Mateuzinho já não tá jogando bem na posição dele, vai jogar lateral esquerdo, não acho que seria legal. Bom, muita gente aqui reclamando da arbitragem, né? O Saulo Lessa, o Leandro Pantera fala que o Vitória foi assaltado. O Código Turim, ele fala que podemos reclamar da arbitragem, mas esse ano o Vitória cavou literalmente a Série B. Se perder o Bavi já era. Depende, tá? Se perder o Bavi e o Santos vencer, aí eu acho que já meio que já era. Mas se o Santos também perder, ele ainda tem uma sobrevida para o confronto direto. Aí se ele perder, aí de fato, eu também acho que aí já pode jogar a toalha. O Anderson Leandro fala que o Nordeste é sempre prejudicado. O João Batista Serafim fala que expulsão do Vitória demorou alguns minutos e teve VAR no pênalti do Vasco. Já estamos acostumados a muitos acréscimos no segundo tempo. José Atanásio está por aqui, cornetando o Jair Ventura nas substituições. E o Pablo Carvalho pergunta: Vilar, você bem sabe que eu sou Bahia, mas hoje eu torci pelo Vitória e fiquei indignado com o escândalo que foi a arbitragem Operação Salva Vasco. Não foi uma pergunta, né? Foi uma afirmação aqui do nosso querido Pablo Carvalho. André Gonçalves também está por aqui. O Murilo. Bom, já passei aqui pela galera do chat. Vamos para o campinho? Vamos analisar aí de forma individual, né? Os jogadores do Vitória. Começando pelo Lucas Arcanjo. Tomou 4 gols. Nenhum foi falha dele, né? O dá para colocar na conta. Então, muita gente. Eu vi muita gente falando que Lucas Arcanjo falhou no quarto gol do Vasco. Mas assim, eu acho que ele não teve culpa nos outros gols, cara. E nem nesse, na verdade. Como eu falei, no quarto gol, eu acho que a bola foi muito em cima dele. Eu acho que, claro, um goleiro de repente com um mega reflexo, né, poderia pegar essa bola. Mas assim, eu acho que é um lance normal de goleiro, né? A gente não pode esperar que o goleiro seja milagreiro o tempo todo. E acho que no restante do jogo, o Lucas Arcanjo conseguiu fazer grandes defesas, assim. Teve algumas finalizações do Vasco, sobretudo ali no começo do segundo tempo, em que ele foi muito importante para dar uma segurada. Então, assim, eu acho que ele foi regular. Eu acho que ele não falhou em nenhum dos gols e teve algumas participações, mas também não foi decisivo. Por exemplo, se o Vitória tivesse terminado 3-3 o jogo, com ele pegando tudo ali no final, ele mereceria uma avaliação super positiva. Eu acho que ele não teve peso no jogo, nem positivo nem negativo, por isso que é regular. Não acho que ele falhou. Fez as defesas esperadas, assim, defesas boas no início do segundo tempo, mas assim, absolutamente esperadas. Então é regular para ele. Muito bem, vamos pro trio de zaga, né? O trio já habitual aí, né? O trio preferido do Jair Ventura com Alter, que foi expulso, Camutanga e Zé Marcos. Vamos lá. Zé Marcos, muito mal. Vermelho emoba para ele, porque, meu amigo, que atuação ruim de Zé Marcos, sabe? Assim, primeiro gol do Vasco, ele erra, porque Ryan vai na direção dele, ele não consegue parar, não consegue fechar o espaço, né, do Ryan. Então já tem um erro dele ali. No segundo gol do Vasco, né? Gol de empate no segundo tempo. O Gomes ganha dele na velocidade de uma maneira inacreditável, assim, inacreditável. Opa, o Gabriel é demais, cara. Arrumou o símbolozinho do Emoba. Obrigado, Gabriel. Espetacular, espetacular. Cara, agiu rápido aí, né? O Emoba, pra quem é de Pernambuco, é o Emop, né? Não sei como é o nome do Instituto de Sangue aí de Pernambuco. Como é da Paraíba, Fábio? Hemocentro. Hemocentro. Aqui é o Hemoba. Inclusive, doem sangue, tá? Aproveitando aqui a audiência, doem sangue. Importante doar sangue. Eu faço doação de sangue regularmente. Um ato de caridade com o próximo. Um ato de. Aproveitando que a gente chama aqui, ó, doação Hemoba, para poder divulgar algo positivo, né, meu amigo? É isso. Vamos lá. Meu gato tá doido aqui agora. Acho que ele tá pirado também com a expulsão. É, Voltando, Zé Marcos fez uma atuação muito ruim, cara. No segundo gol do Vasco, foi uma loucura, velho. Ele perdeu na velocidade de Gomes. Ele já tinha perdido na velocidade de Ryan antes, no primeiro tempo. Ele muito frágil na marcação pelo lado direito, né, do ataque do Vasco.
Então, assim, atuação muito ruim mesmo, de ponta a ponta de Zé Marcos, tá? Vermelho é moba pra ele. O Camutanga vai ser mal laranja pra ele, né? Eu acho que Camutanga foi muito atabalhoado. Ele escapou de cometer 2 pênaltis. É bom falar isso, tá? Camutanga escapou de cometer 2 pênaltis. Teve um no primeiro tempo que eu achei que foi pênalti, assim, daria uma discussão, sabe? Daria uma discussão. Teria que dar uma olhada melhor no VAR e tudo mais, de outros ângulos, pra ver se ele não tinha feito um pênalti nulo ali no primeiro tempo. Então ele escapou. E no segundo tempo, o árbitro apitou um pênalti dele que depois foi corrigido pelo Bandeirinha, né? Foi corrigido pelo Bandeirinha porque foi impedimento no lance. Mas ele cometeu um pênalti completamente atabalhoado, completamente estrambelhado, o Camutanga. Não foi bem nessa partida de hoje, não. Achei ele muito afoito nos lances, sabe? Entrando de maneira atabalhoada pelo alto, por baixo, assim. Foi muito falho na marcação mesmo. Lucas Alter, eu vou. Ele fez um gol importante. Acho que isso melhora a atuação dele, né? Melhora a nota dele no final. Mas ainda assim eu vou colocar como mal, porque eu achei que a marcação do Vitória, assim, não dá pra. Ah, ele fez um gol, então. Cara, vou colocar ele como mal, assim, laranja pra ele, porque a marcação não foi boa. A marcação não foi legal. O que ele podia fazer, que é marcar mesmo, né, os ataques do Vasco pelo lado esquerdo ali do ataque do Vasco, ele não foi tão mal, tão de doer os olhos como o Zé Marcos, mas o Vasco também teve muitas jogadas por ali, né, pelo lado dele de Lucas Alto. Então eu vou colocar como mal. Acho que a defesa do Vitória não foi bem, como de um modo geral. Bom, vamos para as laterais, né? Tivemos o Cáceres, né? Que foi quem fez o pênalti ali do terceiro gol do Vasco. E o Maicon Jesus, né? Na fogueira mais uma vez. Cara, Cáceres é muito mal. Apesar do gol, ele fez um gol, né? Ele fez um gol, que foi Fez. o gol do 3-3, e antes ele tinha feito um outro gol também que foi anulado, corretamente anulado. Mas ele foi muito mal, velho. Não tem como defender Cáceres assim, né? O primeiro gol em que ele falha no lance de Nuno, ele perde completamente. Nuno aparece livre na área, no segundo pau. E já que os zagueiros tinham ido em Verratti, né? Que é normal, preocupação com o Verratti, ele simplesmente não acompanhou o Nuno. E durante o jogo ele deu muito espaço também pelo lado direito da marcação do Vitória, muito espaço mesmo, assim. E não foi uma válvula de escape importante para o ataque também. Então, muito mal para Cáceres também. É, apesar do gol, que foi um gol bom, mas assim, mais uma vez, como o gol não foi decisivo, digamos assim, para o Vitória. Por exemplo, se tivesse terminado 3-3 com o gol dele, eu acho que eu melhoraria um pouco a nota dele. Mas no próprio lance, depois do quarto gol do Vasco também, né, ele tá batido na marcação, porque tudo bem, o cruzamento foi no segundo pau, mas ele entra muito, né? Entra com um terceiro zagueiro ali pelo lado direito, enfim. Não gostei da marcação da marcação de Cáceres no jogo de hoje. E Maicon Jesus é moba. Pior do que Zé Marcos até. É o pior em campo, assim. Foi o cara que mais deu raiva. Ele no primeiro tempo até apareceu em algumas jogadas como uma válvula de escape do lado esquerdo, né? Eric teve uma jogada mesmo que Eric inverteu para ele, que ele ajeitou de cabeça e Kaiser não chegou na bola. Ele apareceu uns 2 lancezinhos ali no primeiro tempo, aparecendo bem pro lado esquerdo, em jogadas invertidas de bola por Eric. Mas, cara, a atuação dele defensiva foi um terror. Terror, 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 terror. Absolutamente terror. No gol do segundo gol do Vasco, ele falha na marcação porque ele não dá pressão em Paulo Henrique. Paulo Henrique tem um tempo todo para poder observar a movimentação de Gomes e dar a bola em Gomes, sem ser incomodado por Michael. E no último gol, ele, como eu falei, ele não subiu, ele não viu o jogador do Vasco, né? Ele simplesmente foi batido muito rapidamente na jogada, então vermelho é moba para ele. Muito bem. Vamos agora partir para o meio de campo, né? Até agora só vermelho, né? Dos jogadores de linha, só o Arcanjo que ainda conseguiu um amarelo, né? Do razoável. Vamos lá, Ronald Baralhas. Ronald Baralhas, assim, como eu falei, eles iniciaram o lance do primeiro gol do Vasco no início do jogo, porque eles são eles que perdem a bola, né, no meio de campo. Uma confusão ali, uma desinteligência entre eles dois, no meio de campo. Só que aí, cara, depois do primeiro gol, eles se recuperam muito, né? Boa parte da reação que o Vitória teve no primeiro tempo foi graças assim, eles terem entrado na partida, terem
ganhado muitas bolas dali do meio de campo do Vasco, ter iniciado jogadas com Eric e com Aiton. Eles entraram muito na partida, né? E mantiveram o nível enquanto tiveram fôlego. Porque Ronald, no início do segundo tempo, ele cai muito de fôlego, assim, ele perde fôlego e ainda já não consegue mais marcar da forma como estava jogando no primeiro tempo. Baralha é sobrecarregado pela ausência de Ronald, né? Pela queda de Ronald. Ele começa a correr muito mais o campo. Então, eles, assim, quando a gente fala que Jair tinha que mudar no segundo tempo, tinha que passar também por esses jogadores, sabe? Ele tinha que ter tirado o Ronald até para poder ajudar um pouco mais Baralhas nessa cobertura durante o início do segundo tempo. Então, mas assim, ainda que eles tenham caído no segundo tempo, né, por conta dessa circunstância, eu vou colocar eles como regulares. Porque, mais uma vez, apesar do erro no primeiro gol, eles se recuperaram muito após aquele erro e foram fundamentais para o Vitória ter buscado a virada no primeiro tempo. Os dois foram Muito bem. regular. Bom, vamos partir ali mais para o setor mais ofensivo, né? Começando pelo Aitor, que é das contratações é o único que está entregando, né, Vitor? Alguma coisa aí. Não é perfeito, mas pelo menos está aparecendo efetivamente. Pois é, rapaz, assim, é um jogador que tem altos e baixos, né? Por exemplo, contra o Grêmio, ele viveu de tudo, né? Porque ele errou 2 gols, fez o gol dele também e tal. Então, assim, um jogador que viveu de tudo. Foi muito importante lá, decisivamente negativo contra o Grêmio, porque ele perdeu 2 gols no início, depois ele fez o dele e tal. No jogo contra o Ceará, ele jogou muito mal, assim, não foi bem. E hoje ele foi muito importante, assim, muito importante. Eu vou analisar Aitor e Eric igualmente, tá? Porque eu acho que a entrada do jogo do Vitória, né? O Vitória ter entrado no primeiro tempo no jogo e ter feito a virada passou muito pela atuação deles dois. Muito, muito mesmo. Eric recebendo muita bola pelo lado direito, invertendo com o próprio Aiton, invertendo com o Maicon Jesus. Para mim, Eric é muito bem no jogo, ele foi muito bem e é o melhor em campo. Muito bem não, calma. O time perde, não tem muito bem não, Danis. É bem. Verde musgo para Eric e é o melhor em campo. Porque realmente a virada do Vitória ali no primeiro tempo passou muito pelo pé dele, né? Várias jogadas investidas por ele. Ele deu um passezaço para Aiton no gol, no primeiro gol do Vitória, passezaço. E Aiton, além de ter feito o primeiro gol, numa bela dominada, porque Eric investe para ele, já domina projetando a bola, né? No espaço que ele tinha ali à frente dele. Ele já domina com categoria, né? Dá para ver que é um jogador que, desde que ele chegou no Vitória, dá para ver que ele é um jogador que tem muita categoria. Então ele já domina projetando para aquele espaço e chuta na saída do goleiro. Além disso, ele deu o gol, ele deu o passe, né? A cobrança de falta para o segundo gol do Vitória dele. Então, assim, Aito também foi bem, verde musgo para ele, tá? Eu só não tô dando muito bem para os dois, o Verde e Paulo Sérgio, porque o Vitória não ganhou, né? Então, assim, eu não acho que seja que caiba bem, né? A gente dá uma nota máxima para os jogadores, apesar deles terem atuado muito bem. Assim, para mim foram os dois realmente os pontos positivos do Vitória. E o Kaiser? Kaiser é mal, é o laranja. Kaiser hoje fez uma partida horrível. Horrível, assim. E chama atenção, né? Kaiser entrou realmente num jejum preocupante. E é preocupante porque eu não vejo o Renzo como uma alternativa a ele, sabe? Se o Vitória tivesse uma alternativa viável, confiável no banco, eu acho que Kaiser já teria ido para o banco. Por conta desse jejum e da sequência dele de más atuações. Contra o Ceará ele foi mal, a gente avaliou aqui, né? Ele foi bem mal. Contra o Grêmio ele foi mal. Hoje ele foi mal. Então, assim, já era caso, pela queda de rendimento dele, de mexer um pouco, de colocar Renzo. Só que Renzo, nas oportunidades que ele teve, ele não mostrou futebol a ponto de fato, ameaçar a titularidade de Kaiser. Se tivesse uma alternativa melhor no banco, provavelmente Kaiser já teria ido para o banco. Essa é a questão. Mas uma partida ruim dele, assim. Kaiser tem que se reencontrar. Talvez aquela sequência, né, de resultados ruins do Vitória em que ele ficava pilhado demais. Ele fazia a parte dele em campo, e o Vitória acabava cedendo mesmo assim o resultado, e ele ficava pilhado, ele virou personagem por conta disso. Eu acho que talvez isso tenha atrapalhado um pouco, sabe, a concentração dele, o foco dele no jogo. Eu acho que ele tá muito brigão em campo. Eu acho que ele tá brigando mais, aparecendo muito mais pelas jogadas de pancada ali, de dividida, dele se jogar, se atirar,
do que necessariamente por jogadas de refino técnico, né, que ele já mostrou, de movimentação, de domínio. Então, para mim, foi mal. Bom, titulares avaliados, vamos pro banco, né? Jogaram um pouco, dá para avaliar algum deles? Cara, não, assim, é muito difícil avaliar os jogadores, sabe? Porque, por exemplo, o Neres entrou já na reta final, então é sem nota para ele. Dudu, Claudinho, Romarinho, Osvaldo também não tiveram impacto no jogo, sabe? Esse que é o detalhe, assim. Neres entrou muito no final. Seria um cara para avaliar porque, enfim, defensivamente, né, o jogo ali na reta final, cara, todos eles entraram depois da expulsão de Alta. Então, é, depois da expulsão de Alta, foi uma situação de jogo de ataque contra defesa, correto? O Vitória teve pouquíssima chance de escapar disso. Então, nesse ataque contra a defesa, a gente acaba avaliando mais a situação da marcação. Aí a gente poderia avaliar Dudu e Neres, que estavam nessa situação aí. É, Eu acho que Neres entrou muito na reta final, porque entrou na vaga de Camutanga, então é sem nota. Dudu é, deu uma correriazinha ali, se movimentou. Vou colocar como regular, mas assim, não teve impacto no jogo. Claudinho, eu acho que aí sim, ele falhou na marcação um pouco, porque Piton cruzou com muita liberdade, Claudinho não foi pro embate. Eu vou colocar como mal, muito por conta desse lance só. Eu acho que ele ainda deu muito espaço. Oswaldo e Romarinho eu vou colocar como regular, velho, porque eles não tiveram nenhum impacto, assim. Oswaldo não conseguiu puxar nada. Romarinho foi uma entrada que eu nem entendi, porque ele é um cara, assim, ele entrou no segundo tempo, teoricamente, para poder puxar uns contra-ataques pro Vitória, certo? Só que o Romarinho não tem mais velocidade. Desde que ele chegou, deu para ver que ele não é mais aquele Romarinho. Era para ter colocado outro jogador nessa função. E chama a atenção que o Kik Savério não entrou, né? Foi relacionado para esse jogo novamente, né? Foi contra o Ceará agora de novo e não entrou assim. Então, eu Nem o acho que Mateuzinho se ele também, tivesse né? pronto, Mateuzinho também não, é. Eu acho que eu, por exemplo, teria preferido entrar com o Mateuzinho no lugar de, em vez de Oswaldo ter entrado o Mateuzinho, sabe? E o Savério que fosse também poderia entrar nessa função aí, já que ele é ponta. Mas o Romarinho eu não entendi a entrada, sinceramente, não entendi. Então, regular para os dois porque eles não tiveram nenhum impacto no jogo. Bom, para fechar, Jair Ventura. É... Jair Ventura. Eu vou colocar mal, laranja. Porque eu acho que, como eu falei, né? Teria o que elogiar pelo primeiro tempo, teria o que criticar pela. pela. Teria que criticar pelo segundo tempo, então, pra mim, Jair foi mal. Porque o segundo tempo pesou mais do que o primeiro tempo. Muito bem, então mal aí pro Jair Ventura, né? A gente passa a régua aí no Vitória.